Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência a mais uma roda de conversa no Expo Bosco 2026. Recebemos aqui eu e o professor José, aqueles que são o motivo por ter a Expo Bosco, certo? Recebemos a Laura Barion, que é aluna da terceira série ensino médio, aluna e o Guilherme, mais conhecido como Tuta, também alunos da segunda série ensino médio. E são alunos que, além de participar, né, Zé, da formação escolar, além de participar desse processo acadêmico que nós oferecemos hoje aqui, são alunos que se envolvem também com o colégio, né? Participam de todas as outras, né, projetos que o colégio desenvolve e eles vão trocar uma ideia com a gente aqui também sobre as expectativas deles, sobre as palestras que eles assistiram e para ter um papo descontraído com a gente aqui. Ok, não tenha dúvida que nós estamos diante aqui de um momento mágico. Eu tenho certeza que o resultado deste encontro vai demonstrar isso. Nós estamos diante de três alunos, como você falou, que são alunos que aproveitam de tudo aquilo que a comunidade escolar oferece, quer no aspecto acadêmico, social, relacional, enfim, etc. Que é a proposta do colégio, né, Zé? Dom Bosco tinha aquela frase de formar bons cidadãos, desculpa, bons cristãos e honestos cidadãos. E aqui temos três representantes disso, né? Diante aqui, É. em loco. Então, queríamos agradecer a presença de vocês. Vamos começar por você, Laura. Como é que foi este encontro com aquilo que você escolheu para vivenciar hoje, assistir, ouvir? Fique à vontade. Bom, a minha ideia de vida é fazer direito, então é isso que eu tenho como meta, principalmente prestar concurso público. Eu não tenho essa vontade de advogar dentro de um escritório, de fato. Eu tenho vontade de estar no fórum ou ser juíza, algo relacionado a isso, mas eu também fui para outra área do meu interesse, que é relações internacionais, e também gostei muito do curso, o profissional que apresentou pra gente também foi super legal, e ele apresentou bastante do que é realmente exercer na área, a faculdade, é, enfim, os componentes que realmente vêm junto das relações internacionais. É, mas hoje eu saio daqui com muita expectativa do futuro, também com outras possibilidades de seguir em outros lugares, em outras áreas, mesmo dentro do direito, também para outras faculdades, que antes eu não tinha nenhum interesse. É, mas também, quem sabe, até ir um pouco mais longe de Piracicaba para fazer faculdade, o que para mim é algo meio difícil. Eu gostaria de ficar mais perto, mas quem sabe um pouco mais longe. E também pensar mais alto na minha carreira, com certeza. Perfeito. Só lembrando, né? Vamos. Só lembrando, hein, Zé? A Laura, o ano passado, ela foi aprovada na Mackenzie, Sim, né? sim. Então, ela já tem meio que trilhado o caminho aí já, né? Perfeito. Luna, puxa só um pouquinho. Vem um pouquinho mais perto, Cancún, já aqui. Foi um pouquinho mais perto, você mais fácil. Boa tarde para todo mundo. Eu já tenho uma paixão, uma grande paixão na minha vida, que é o direito das crianças e adolescentes, essa luta. É uma área que eu gosto muito de atuar. Já fiz algumas viagens em relação a isso, faço parte de alguns grupos. Mas hoje foi um dia muito, muito interessante para mim, porque eu fui exposta a duas áreas, especificamente a dois cursos, em que eu vejo vertentes em que eu possa seguir nesse tema. Então, que eu possa atuar nesse meio, que foi o direito, junto com a Laura, e a psicologia. Então, foram duas áreas muito legais que eu consegui ver a minha paixão, que é essa área de atuação, de duas maneiras diferentes. Então, assim como a Laura, foi um dia hoje, um dia muito produtivo, em que eu pude colocar na mesa, observar mais de perto duas perspectivas de caminhos que eu posso seguir, de um futuro realmente, né? Áreas de atuação diferentes, trabalhos diferentes, assim como a Laura também. A gente compartilha algumas coisas. O direito, eu não gostaria de fazer direito para advogar, mas sim para outros meios, concursos, órgãos nacionais e etc. E da mesma maneira, a psicologia, que a gente também pode atuar nesse meio. Conheço muitas pessoas que vêm da psicologia e atuam hoje em dia com pesquisas específicas para crianças. A gente tem o Laboratório da Criança e Adolescente também na USP, né? Que é um lugar muito legal aqui
que a gente teve a Feira das Faculdades, foi muito produtivo ter essa experiência, ter essa troca, esse contato com realmente estar no dia a dia das faculdades, das estruturas, o que cada uma tem para oferecer. E eu acho que a Expo Bosco, ela traz muito disso, esse sentido de querer clarear os caminhos que são apresentados para a gente, as ideias que a gente já tem na nossa mente. Porque a gente forma muita coisa, a gente pensa muita coisa, a gente sonha muita coisa. Só que muitas vezes a gente não sabe como alcançar isso, a gente não sabe como colocar isso no papel, a gente não sabe que caminho a gente toma para chegar nesse resultado. Então acho que hoje foi um dia muito legal, porque pelo menos os caminhos são um pouco mais claros, assim, agora basta escolher, que não é uma coisa menos difícil. Pode não de repente traduzir tudo que a profissão representa, mas ajuda a tomar decisão, talvez. Com certeza. Legal. Bacana. Ajuda você não vai ter a vivência da profissão, né? Mas ajuda você a ter uma mínima ideia de como pode ser isso. Então, acho que foi muito válido, foi muito necessário. Realmente é necessário. Porque uma coisa que eu sempre tive comigo, a gente é jogado completamente no mundo quando a gente sai da escola. E o diferencial que tem quando a escola prepara a gente para isso é muito importante. Então, é uma coisa que realmente é necessária, é um diferencial e que vale muito a pena vir participar e viver isso. A aluna tocou numa questão, Chiquito, que mexeu com o meu coraçãozinho aqui, né? Espero que se concretize a sua relação com o Lacre. Eu sou da 2ª turma de especialização do Lacre. Isso faz ano pra caramba, né? Mas tudo bem. Mas espero que você concretize essa experiência com o Lacre. Foi Na primeira conversa nossa hoje com a Fabi, você comentou. Chiquito, isso transformou a minha vida de forma radical. É uma experiência no mundo acadêmico ímpar. Então, vai se concretizar, não tenho dúvida nenhuma. Mas eu quero voltar depois a algumas questões. Gui, agora é com o senhor. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos professores pelo convite de estar aqui. Acho que não tem como a gente iniciar sem falar que isso daqui é justamente o legado da nossa escola. Essa troca dos professores, dos educadores com os alunos é justamente o que Dom Bosco já queria na época, essa troca mais diferente. E é isso que faz o salesiano ser algo único. Uma experiência que só quem é salesiano sabe como funciona. Hoje aqui na Expo Bosco, eu vim pensando já, a minha área é a área educacional, então eu vou seguir na educação. Mais específico, vamos especializar em História e Geografia, então vamos seguir nessa área aí, a área do Chiquita. Você nem gosta, né? Não. Então também vim pensando nisso. E na palestra, na verdade, na troca com a Denise, ela que estava ali com a gente na pedagogia, ela falou que a gente tinha que quebrar os padrões quando a gente fala em pedagogia, que a gente pensa em algo muito tipo, é sala de aula, é com os pequenos, menores, sendo que não. E justamente casa muito de novo com o que eu já tinha falado, essa troca que a gente tem. Então a gente precisa primeiro quebrar esse padrão da pedagogia para a gente entender melhor a área, porque a área ela trabalha muito com as pessoas, então a gente precisa entender as pessoas, não é exatamente eu chegar e falar qualquer coisa, então é justamente entender o outro. E também outra área que eu vim aqui é a área que eu participei hoje, que é propaganda e marketing, é uma área que eu já tenho ali um interesse e tudo mais, a gente pode dizer que a gente trabalha junto nessa área, então uma área que a gente já tem ali uma noção. Só que hoje eu pude entender um pouco melhor com o doutor Leonardo, ele que também falou com a gente ali, explicou que a área ela é muito ampla e também que a gente precisa entender as áreas. Então, uma certa forma, de uma forma geral, que a gente pode se dizer é que a gente precisa entender muito bem as áreas. E justamente isso que a Expo Bosco traz pra gente. A gente tem esse entendimento de tudo mais, porque é uma coisa que vai ser pra vida, né? Agora a gente faz a escolha e é daqui pra vida, até a morte, né? Então é isso. Legal. Eu ia comentar em cima, dentro das palestras, né, as dinâmicas delas. Nós conversamos com a Denise aqui, né, o Léo nós não conseguimos trazer a ideia do marketing, porque é uma dúvida recorrente de alguns alunos a questão das IAs em cima do marketing, em cima da propaganda, né? É uma das profissões que mais sofrem, né, com a evolução disso. Na palestra, chegou a comentar alguma coisa? E até porque talvez a audiência, né, a pessoa que vai assistir também, a pessoa que não pôde assistir a palestra, né, de repente seja uma dúvida recorrente também. Sim, a gente conversou sobre isso, até uma pessoa perguntou lá em relação se a gente consegue trabalhar de uma lado com a IA, e ele falou que sim, a gente consegue, porque a IA, ela não é um problema, a gente tem que saber lidar com ela.
Então ele ia trabalhar, então tipo, cara, eu preciso de tal coisa, vamos lá, vamos trabalhar, vamos revisar tudo mais. Então é justamente saber trabalhar, a forma que trabalha. E a IA, ela não vem como uma forma de prejudicar, né? Ela vem como uma forma de auxiliar, mas a gente não pode ter aquela dependência totalmente. Pois É é. justamente isso que Zé, citar uma coisa pessoal, antes de passar rápido, Agora o Guilherme provocou. Problema de conexão profunda. que é curto. É, porque de fato a IA não nos torna preguiçosos, pode nos tornar, né, produtivos. E lembro certa aula, Zé, no terceirão com a Laura lá, e geralmente eu digito a minha aula, preparo, faço umas anotações e passo na lousa, né? E a Laura me provocando, aquilo lá era IA, aquilo lá era IA. Aí ela pegou minha folha, deu, não é IA não, Chiquito. Falei, por que não é IA? Tem um erro aqui, a IA não é, só não sei. Legal. Que absurdo isso. Não sei se você é feliz ou triste, mas Não, tá valendo isso. É. não, mas o que o Gui chama atenção é assim, ó. Há um debate que às vezes não é levado de forma séria nas instituições de ensino, que é a respeito do uso da IA e de tecnologias. Você pode criar prisões, vamos cachotar lá. Você pode ter um discurso, o aluno que usar IA, blá, blá, blá. Meu, é isso que você falou. Então, o debate que a sociedade tem que fazer, principalmente a sociedade ali dentro de um sistema educacional, dentro de uma unidade de reflexão, de aprendizagem, é essa que o Guilherme colocou. Guilherme, você foi extremamente feliz por ter compreendido a questão colocada lá. Enquanto nós ficarmos ali, os defensores da IA e os contrários da IA, nós não caminhamos. A IA é uma realidade, está posta. Aí o que nós precisamos trabalhar é como usar essa ferramenta como nós utilizamos outras ferramentas que apareceram aí em termos de tecnologia. Ok? Então, me parece, Chiquito, que um dos maiores erros que algumas instituições cometem é de imediato falar, não, a IA não serve para nada, vamos descartar. Mas isso é um debate infantil. Sendo que podemos adaptá-las, usá-las a nosso favor, e é um desafio gigantesco às vezes, né? Mas dá para ter essa comunicação, né, Zé? Precisa ter essa comunicação, né? E legal o Dom Bosco trazer um palestrante que de repente abriu, né, diálogo dessa forma, né, cara? É bem legal. E a Laura disse de concursos, é isso? As duas, né? Aí é aluna. Não, mas ela apontou um caminho aqui de concursos para vagas de juiz, promotor, delegado de polícia. Aí tu falasse de direito internacional. Então, uma pergunta para você, assim, isso é uma curiosidade enquanto professor agora. As duas áreas convergem no sentido de você olhar para a sociedade e falar, caraca, se eu estiver aqui eu posso colaborar com isso, se eu estiver aqui eu posso colaborar com isso. É essa mesmo a sua referência? Ah, eu acho que sim. Eu tenho muito isso de. Eu acho que eu tenho muito meu senso de justiça. Então, acho que eu tenho isso muito aflorado dentro de mim. Então, eu acho que quando eu conseguir fazer de justiça no mundo, seja onde for, para mim é o meu sonho realizado. Então, eu vejo que ali como juíza promotora, eu vejo que eu consigo realmente fazer a diferença no mundo e ajudar quem for. E eu tenho também, isso eu acho que eu nunca cheguei a comentar com ninguém, mas um sonho meu ainda é trabalhar na ONU. Eu tenho esse sonho. Fui secretária-geral no passado da ONU, Salê, então despertou esse interesse dentro de mim. Então eu tenho também essa vontade de um dia ainda estar lá ajudando e trabalhando lá, porque eu vejo que realmente na ONU é um trabalho muito legal. E lá eu consigo não ajudar apenas o Brasil, mas o mundo de uma forma geral. Deixa eu só fazer uma intervenção, Zé, explicando para a audiência que talvez não somente os pais de alunos participem, né? A Laura citou que ela participou da ONU. Tanto ela quanto a aluna a Laura foi e a aluna né? Secretárias gerais. É uma simulação que o Colégio Dom Bosco faz, né, em cima de assembleias da ONU. E existem os comitês, o Guilherme é um dos chairs dos comitês, um dos representantes dos comitês, e os alunos simulam países, né? E há diálogos, debates, propostas de intervenções, e as duas capitanearam esse projeto do colégio, no caso a Laura no passado, esse ano a aluna, né? E isso, de certa forma, também ajudou a desenvolver mais essa veia de vocês, ideia do direito, né? E de exercer talvez a profissão também para um lado mais humano, talvez, né? E aí é uma questão para a aluna que vai
fugir um pouquinho do ritual aqui, né, com base no que a Laura falou. Se vocês estivessem presentes aqui, em todas as apresentações que foram feitas, todas elas, em maior ou menor grau, citou o que você disse. O quanto está complicado na sociedade, em alguns setores, permitir que o eu possa seguir o seu caminho. Entende? Ou foi citado aqui mais de uma vez que a imposição dos pais, às vezes, numa direção, leva a frustrações, leva aos índices que nós temos de abandono de cursos, de graduação, enfim, etc, etc. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, porque vocês são seguros naquilo que vocês escolheram, entende? Então, queria que você abordasse um pouquinho mais essa questão do quanto é importante isso, você de encontro primeiro a sua felicidade, não a grana, para aqueles que estão nos ouvindo, possa compreender isso com mais clareza à luz do pensamento de uma aluna. Uma piada aí, né? Aluna. O trocadilho, aluna. Mas vamos lá. Que eu vejo muito disso, dessa relação de você buscar uma carreira ou não por vontade, por ser algo que você gosta, mas por dinheiro ou por influências, né? Muitas vezes, pais principalmente, né? Pegando um exemplo mais claro aí, é muito difícil de algumas pessoas compreenderem que a sociedade ela passa por uma evolução constante. É muito difícil um adolescente ouvir. Eu já fui adolescente. Nós sabemos que adultos já foram adolescentes, só que foram infâncias diferentes. Foram realidades diferentes. Então, essa pressão de você escolher uma carreira baseada no seu pai, na sua mãe, numa influência que você teve, em alguém que cuidou de você, vem muito disso de você tentar mostrar resultados, da pessoa tentar se impor a você. E por que não... Tanto isso, essa relação de você escolher a carreira por alguém, tanto a relação de você escolher uma carreira por dinheiro, elas se conversam. Que ela vem dessa ideia de você escolher uma carreira em que você não vai dar seu máximo. Porque a partir do momento que você faz algo que você não escolheu fazer, você faz algo forçado, você faz algo que não seja por plena vontade sua, você não consegue executar seu melhor. Pegando os exemplos aqui. Se a Laura não tivesse escolhido, se ela tivesse sido jogada para ser secretária-geral da ONU ela não teria feito o melhor dela. O Guilherme é a mesma coisa, eu a mesma coisa. Se um aluno que não gosta de falar, de se portar, querer, por exemplo, ser um advogado, ele não vai conseguir exercer o melhor dele. Porque muitas vezes ele tem uma vocação para, sei lá, ser um econômico. Então, é muito difícil a gente rotular as pessoas por uma vontade nossa e não delas. Porque cada pessoa é de uma individualidade tão grande, de um perfil tão próprio, que muitas vezes até a própria pessoa se conhece ou a gente se redescobre no meio do caminho, que é muito difícil você se impor a isso, você escolher algo por outra pessoa. Porque nós somos muitos indivíduos individuais. Nós somos totalmente, a palavra indivíduo já diz isso, cada um é de um jeito, e muitas vezes a própria pessoa não se reconhece, não se conhece completamente. Então, é uma questão muito delicada sobre abandono de curso. Daí você vem aquela pressão, você roubou a vaga de alguém, universidades públicas, por exemplo. Passei em direito, porque meu pai queria que eu passasse em direito. Só que agora eu não vou largar direito porque eu roubei a vaga de alguém. Então, percebe, é uma pressão criada pela sociedade que ela vai tomando muitas outras esferas, vai sendo uma bola de neve que vai aumentando. Então, uma brincadeira que começou com uma criança de 3 anos, falou, vai ser médico igual o papai, vai ser o quê? Vai ser professor igual a mãe. Essa coisa vai sendo criada dentro dessa criança, desse adolescente, desse jovem adulto que vai entrar numa faculdade, vai fazer algo forçado para não decepcionar os pais, que criaram a vida inteira, que deram amor e carinho a vida inteira, vai chegar lá, vai ver que não está feliz no curso, não vai conseguir bem, vai ter essa pressão. Daí entra a pressão da sociedade, entra uma carga extra. Então isso é um assunto muito delicado. A gente tem que deixar cada um se desenvolver no seu próprio tempo, com sua própria realidade, com sua própria vontade. Não podemos forçar o desenvolvimento de alguém, porque cada um é único, cada um é individual. Então... Você quer tocar nesse ponto, falar alguma coisa, completar alguma coisa? Minha irmã. A Lu vai falar.
Isso tá minha irmã. A Bruna já falou tudo. Já falou tudo. É. Tá. Então, Gui, para você, ó, eu acho que você poderia. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os alunos que não puderam participar por um motivo ou outro deste momento que vocês participaram da possibilidade de mais de 20 palestras e tal. Conhecer outros cursos, outras realidades. Eu acho que é importante a gente dizer a oportunidade que a gente tem de estar aqui. É algo sobrenatural, posso dizer. A minha realidade, não sou aluno do Cidade Alta. Eu era aluno do São Mário, então teve ali aquela mudança de unidade, aquela mudança de amizades. Então a oportunidade que eu ganhei ao estar na Cidade Alta já é algo muito grande. E a oportunidade que a gente tem de participar da Expo Bosco também é algo muito grande, porque a gente vê que é algo que está crescendo. Eu falei com a aluna hoje, falei, nossa, tá vendo que mais escolas estão então indo nesse caminho de mostrar a oportunidade, mostrar o mundo para as pessoas que realmente precisa muito. Então acho que todo jovem que está ouvindo isso agarra a oportunidade, porque a gente fica, o doutor Léo, ele falou pra gente, falou, se tem dúvida da sua área, não tenha medo, enfrente ela e entenda como ela é, ou melhor, procure saber como ela é. Então acho que justamente isso que a Expo Bosco traz pra gente, esse olhar, pra gente entender ali, cada um entender a sua vocação, realmente quer seguir aquilo. Posso te dizer, comecei no nono ano com a ideia de ser dentista e hoje ser professor. Então ele tem uma mudança muito grande. Então é justamente isso que esse evento traz pra gente. Professor Esquito, acho que depois da fala dele, eu acho que não são, pô. Eu podemos calar a boca e tá quietinho e não falar mais nada, não? É legal, Edu, é legal ver o que o colégio se preocupa em fazer e aí tem esse tipo de feedback, né? Os alunos que aproveitam. É claro, temos aqui 3 alunos que vivem o colégio, né? Participam da pastoral, participam do FEST, participam da Campa Bosco, das missões. Eu acho que se o colégio inventar mais 3 outros programas, qual das então, lógico, são um pouco fora da curva os 3, mas é legal de ver que o colégio oferece isso. E não é só a preocupação com a formação do profissional, a formação humana, né? E cada vez mais são esses desafios que se colocam. Tivemos hoje, né, Zé, momentos de conversa sobre o equilíbrio emocional, questão da família, né? E os 3 aqui demonstram, né, que tem essa estrutura. E não vai ser à toa, não vai ser surpresa pra gente se daqui 2 anos a Laura tiver, né, muito bem colocada já na área acadêmica, que os 2 estiverem conquistando os espaços deles. Porque o sucesso acompanha esse sacrifício que vocês fazem, né? Que nem é um sacrifício, né? Na verdade, é aproveitar uma oportunidade que se coloca, né? Mas o sacrifício que eu digo, poxa, um sábado de manhã vocês poderiam estar em casa, né? Mas não, estão aqui, estão se desenvolvendo, estão aprofundando, né? Estão vendo outras opções. E isso, com certeza, para nós professores, não vai ser surpresa, né? Mas é uma constatação de fato, né? E para encerrar, só fazer uma analogia, Chiquito, com a fala de uma das professoras que participaram desse bate-papo conosco hoje, né? Ela falou muito de jardim, né? Então, quando a gente fala em jardim, em regar com amor, com carinho, boas sementes, né? Normalmente a gente tem a ideia de jogar isso lá para frente, a visualização, né, do resultado. Então, quando a gente percebe assim que nessa caminhada você tem acesso aos espinhos, algumas coisas que provocam cortes, rupturas e dores profundas, né? Hoje aqui, com essa finalização aqui dos 3, nós podemos dizer assim que esse fruto, não é? Esse jardim já está florido. É impossível fazer um caminho contrário. Nós não precisamos esperar ver vocês lá na frente nas suas carreiras profissionais, bem emocionalmente, bem financeiramente, porque isso vem como consequência. Então, veja só, hoje é uma constatação aqui de que as sementes deram resultado. E que flores maravilhosas, que perfume maravilhosos que vocês nos ofereceram hoje. E nós é que agradecemos. Satisfação gigantesca. Puxa, obrigado, gente. Valeu. Bom sabadão para vocês. E até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau.